Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver advérbio e adjunto adverbial. A primeira coisa que a gente vai saber é a diferença entre um e o outro, tá? Antes da gente continuar. Vamos lá. Vamos lá. Qual que é a diferença? Então, quando a gente fala de advérbio, a gente vai falar daquela classificaçãozinha de palavras que eu dei para vocês lá nas primeiras aulas. O que é uma classificação de palavra? Eu vou falar o que é o verbo, o que é o substantivo, o que é o adjetivo, o artigo, o pronome, etc. E o advérbio. Então, quando eu uso uma análise morfológica, eu estou falando só da classificação de palavra. Eu olho para aquela palavra e eu consigo identificar qual das classes ela está, tá? E aí, o que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial, ele está entrando na análise sintática. Sabe quando a gente vê uma frase, a gente sabe qual que é o sujeito, qual que é o predicado, qual que é o complemento nominal, o complemento verbal e etc. Então, quando a gente tem esse tipo de classificação, que é saber a função de uma palavra ou de uma locução dentro de uma frase, a gente não vai mais analisar aquela palavrinha como um advérbio, mas a gente vai analisar ela como um adjunto adverbial, tá? Vamos ver esses dois exemplos aqui, a frase é a mesma. Vamos lá, os alunos vieram aqui ontem pegar livros. Ok. Quando a gente faz uma análise morfológica, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar assim, os é artigo, alunos é substantivo, vieram é verbo, aqui, advérbio, porque eles vieram onde? Aqui, está classificando o verbo, tá? Ontem, advérbio, pegar, verbo, livros, substantivo. Fechou. Essa é aquela parte que vocês aprendem lá no comecinho. Aqui vocês estão aprendendo como uma análise sintática. Então, a gente vai ver a função de cada palavrinha dentro de uma frase. Por que ela está lá? O que ela está fazendo, tá? Então, ó, os alunos vieram aqui ontem pegar livros. O aqui, ele não é mais advérbio, ele é um adjunto adverbial. O ontem não é mais advérbio, ele é um adjunto adverbial. Ele não deixou de ser advérbio, só que eu não estou mais fazendo uma análise morfológica, eu estou fazendo uma análise sintática. Aqui, de lugar, e ontem, adjunto adverbial de tempo. Aqui, advérbio de lugar, adjunto adverbial de tempo. Então, daqui para frente, vou passar para vocês as classificações. Vocês têm que ter em mente que elas valem tanto para uma análise morfológica quanto para uma análise sintática, tá bom? Vamos lá. Os advérbios ou adjuntos adverbiais são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Dentro de uma frase, ela tem a função sintática de modificar aquele verbo, de classificar, de diminuir a abrangência do que pode acontecer com aquele verbo, tá? São flexionados em graus, comparativo e superlativo, e dividido entre advérbios de modo, intensidade, lugar e tempo. Como que vocês vão lembrar isso? Primeiro, pelo sentido. Vocês vão ler a frase, vão achar que ele é advérbio e ele vai ter um sentido. E depois vocês vão pesquisar, vocês vão sempre olhar. Imagina que vocês estão lendo um livro difícil e várias palavrinhas vocês têm que procurar no dicionário. Vocês podem fazer isso, é assim que vocês vão aprender, usando, tá? Classificação dos advérbios ou adjunto adverbiais. Advérbio ou adjunto adverbial de modo, tá? Então, de modo. O modo como você faz uma coisa. Fui, verbo. Bem na prova. Como que eu fui? Fui bem. É o modo como eu fui, tá? Estava andando depressa. É a maneira como eu estava praticando aquele verbo, depressa. E ali em cima a gente tem vários, inclusive palavras que eu não conheço, tá? Bem, mal, assim, adrede, que é uma palavra que eu não conhecia, melhor, pior, debalde, etc. Vocês vão falar para mim depois quais são os significados de adrede, assinte, debalde. Eu vou fazer um exercíciozinho para vocês. E as palavras que terminam em mente, cuidadosamente, calmamente. Ó, andei calmamente, atendi o telefone tristemente. Tá vendo que são modos de fazer as coisas? Advérbio de modo. Advérbio de intensidade. Comeu muito, comeu demasiado. Demasiado e muito é a mesma coisa, tá? Naquele almoço. Tá vendo que o demasiado, ele tá classificando a maneira como a pessoa comeu? Só que essa maneira é uma maneira maior ou menor, então é de intensidade, tá? Gosta bastante dele, tá? Muito, demais, pouco, tão, quão, demais, essas palavras todas são mais conhecidas e tem ali um assaz. A gente vai ver depois o que é. Então, de intensidade, por quê? Tá falando da intensidade com que você fez tal coisa. Uma intensidade muito grande, como muito, demais, ou uma intensidade muito pequena, como pouco, menos, ok? Nada. Próxima. Advérbio de lugar. Aí, aqui, acolá, cá, lá, embaixo, acima, adentro, dentro, todos eles. Tudo que representa um lugar, vocês vão usar como advérbio de lugar ou adjunto adverbial de lugar. Então, exemplo, minha casa é ali.
Minha casa é adjunto adverbial de lugar ali. Tá demonstrando aonde é alguma coisa, tá? Esse é muito fácil, né? O livro está embaixo da mesa. Beleza? Próxima. Advérbio de tempo. Esse eu gosto muito. Presta atenção. Hoje já, final, logo, amanhã, tem várias palavras. Cedo, tarde, antigamente, futuramente, sucessivamente, que é uma coisa que acontece logo depois da outra, tá? Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Sempre estamos juntos. Adjunto adverbial de tempo, ok? Essa também é mais facinho, tá? Vamos para lá. Advérbio de negação. Não, nem, tampouco, nunca, jamais. Jamais reatarei meu namoro com ele. Fala-se isso num dia e no outro se faz. Não saiu de casa naquela tarde. Então, vocês estão vendo que essas palavrinhas são de negação. Elas estão falando de uma coisa negativa. E de afirmação. Sim, deveras, amo essa palavra. Indubitavelmente. Indubitavelmente significa sem dúvida. Decididamente. Certamente, realmente, de certo e tal. Essas são as de afirmação. Eu vou usar essa decididamente para fazer uma frase para vocês verem como é simples. Eu vou decididamente na festa. Quer dizer que eu já sei que eu vou. É uma certeza, é uma afirmação, tá? Certamente passearemos nesse domingo. E aí chega a quarentena e ninguém pode sair de casa. Ele gostou demais, deveras, do presente. Tô afirmando que ele gostou muito, tá vendo? Tem como eu fazer isso sem colocar o advérbio, o adjunto adverbial na frase? Sim, gente. Ele gostou do presente de aniversário. Quando eu uso o adjunto adverbial, eu estou dando uma ênfase ao verbo. Passearemos no domingo, também não precisa. Vamos voltar um ali, ó. Reatarei, essa não teria jeito, ele perderia o sentido. Reatarei meu namoro com ele, não dá certo. Mas o jamais, sim. Não reatarei, sim. Nesses verbos, eu preciso ter o adjunto adverbial, tá? Para que a frase tenha o mesmo sentido. E de dúvida, possivelmente vou sair de casa em dezembro, mas não é certeza, porque eu não sei se vai ter vacina até lá. Provavelmente não vou ter mais aulas esse ano, porque a gente não sabe como vai ser aulas presenciais. Acaso, porventura, quiçá, amo essa palavra, quiçá, também ela tem essa coisa de dúvida. E o quiçá era muito usado em literatura mais antiga brasileira, muito linda essa palavra, mas hoje não se usa mais, tá? Quiçá chova hoje, talvez chova hoje, talvez tá aí, talvez tá. Então, tá vendo? Essas palavrinhas, elas mostram dúvida. Então, ela é um advérbio de dúvida quando ela tá sozinha e quando ela tá na frase, um adjunto adverbial de dúvida. Olha que legal. Então, vamos fazer assim, ó. Quando a palavra tá sozinha, ela é um advérbio. Quando ela está dentro de uma frase, ela vai ser um adjunto adverbial. Flexões do advérbio. E aí a gente tem lá o grau comparativo e superlativo. Isso é super facinho. Comparativo, você tem uma coisa de um lado, outra do outro, tá comparando as duas. Superlativo, você tem uma coisa de um lado, um grupo de coisas do outro, e aí você está comparando uma com várias, tá? Os advérbios são considerados palavras invariáveis, pois não sofrem flexão de número e de gênero, porém são flexionadas no grau do comparativo. Ó, aqui a gente tem na página do livro 107, 108, esse tipo de textinho para vocês verem também, tá? Vamos ver ali os exemplos. Grau comparativo. Grau comparativo, o advérbio pode caracterizar a relação de igualdade, então comparando um com o outro, eles sendo iguais. Inferioridade, estou comparando o Zé, que é pior que o João no futebol. E de superioridade, que o Zé é melhor que o João no futebol, e igualdade, tão bom quanto, beleza? Igualdade, tão quanto. Joaquim é tão baixo quanto Pedro. Tá vendo que não precisa ser uma característica boa. Baixo não é, né? Não tem diferença. Mas, por exemplo, ó, Joaquim é tão mal quanto Pedro. Tá vendo? Não interessa, porque o que eu tô fazendo? Comparando um com o outro. Inferioridade, menos que. Joana é menos alta que Silvia. Não é muito legal falar desse jeito, eu não gosto. Superioridade, aí eu vou ter dois. O analítico, que é o mais que. Ela é mais alta que Carolina. E aí eu tenho o sintético, melhor ou pior que. Não pode ser mais melhor, nem menos pior, tá, gente? Isso não existe. Paula tirou nota melhor que Júlia. Ou Paula tirou nota pior que Júlia, tá? Melhor que ou pior que. E o superlativo, que é aquele que eu falei que tá comparando um com um grupinho, então vamos lá, ó. Quando acompanhado de outro advérbio, por exemplo, Isabel fala muito baixo.
Ela fala muito baixo referente a quem? Por exemplo, aqui na minha casa, todo mundo fala alto, vocês estão vendo, né? Todo mundo fala. Meu marido também fala alto, mas ele fala muito mais baixo que a gente. Então, meu marido fala muito baixo, tá? Comparado com a gente. E o sintético, quando é formado por sufixo, baixíssimo, altíssimo, belíssimo, aí esses são sintéticos, tá? E é isso, menina. Essa a parte que vocês têm ali na página 107 e 108. Eu vou passar os exercícios para vocês. Até mais.